Entre as 7 igrejas do Apocalipse, existe uma que não estava sendo perseguida, não estava em crise, ela não estava sendo ameaçada de forma política ou de forma social, mas ela recebeu a pior palavra de todas as igrejas, a maior repreensão e a mais dura chamada de atenção ou exortação. E essa igreja, ela não estava numa posição a qual aparentava ser miserável. Pelo contrário, ela tinha a aparência de uma coisa que ela não era. E essa igreja era a igreja de Sardes. No vídeo de hoje nós vamos falar porque que Jesus ele traz essa palavra pesada para a igreja de Sardes. Hoje nós vamos entender por que a igreja de Sardes ela parecia estar viva, ativa e respeitada, mas na verdade ela foi declarada como morta espiritualmente pelo próprio Jesus Cristo. Sardes era uma cidade rica, poderosa e historicamente famosa. Foi capital de um grande império cheio de segurança, muralhas altas e muitos prestígios. Havia um problema na igreja de Sardes que fazia com que ela, aos olhos de Jesus, fosse uma das igrejas que precisava de uma grande correção. Quando Sardes estava passando por essa fase espiritual, ela mostra para Jesus que todos os ensinamentos dele e até mesmo dos apóstolos, naquele momento ali, ela havia deixado de lado, ela havia esquecido. Porque a cidade não estava enfrentando uma crise social. E por 2 vezes na história, a cidade caiu porque achava que ninguém conseguia atacá-la. Então você precisa entender que o que nós vamos ler é o que de fato Jesus traz para nós hoje. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e está morto. Jesus não diz que a igreja de Sardes não tinha obras. Ele diz que tinha reputação, tinha um nome, uma fama. Mas fama diante dos homens não é vida diante de Deus. É isso que nós precisamos entender com a igreja de Sardes. Hoje em dia as pessoas querem ser famosas aos olhos humanos. Querem crescer, querem se dar bem, querem prosperar. Mas na verdade, aos olhos de Cristo e diante de Deus, a igreja, ela se encontra morta. Ela se encontra sem esperança, sem vida. Sardes é a igreja da aparência. Tudo parecia funcionando, mas o coração, o que de fato importava para Deus, estava vazio. Não é uma igreja acusada de heresia. Não é uma igreja mergulhada em pecado escandaloso. Não. É uma igreja parecida com o nosso país, adormecido espiritualmente. Você sabe o que é Jesus ele trazer para a cidade, trazer para o seu povo uma mensagem que traz despertamento? É isso que está acontecendo na igreja de Sardes. O povo não está precisando de uma grande reviravolta política, de um ataque de exércitos. Não era isso.
O problema da igreja estava sendo que ela estava adormecida espiritualmente. Ela estava enfrentando um problema que muitas das vezes é inapercebível. É um problema invisível no meio do povo. E esse problema é o maior perigo da fé, que não é o ataque externo, mas sim o conforto interno. É quando tudo parece bem, mas na verdade acabou a vida. No verso de número 2, Jesus ele vai dizer o seguinte: ser vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer. Jesus não manda Sardes fazer algo novo, ele manda acordar. Vigiar aqui não é apenas observar o mundo, mas sim examinar o próprio coração. O que a igreja precisa não é apenas de mais um culto, porque ela pode ter culto, agenda, música e movimento, mas ainda assim estar desfalecendo por dentro. O maior problema da igreja não é o que acontece lá fora, mas sim como vivemos internamente. Jesus continua dizendo para o povo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Parece que nós vamos abrir um leque para entender essa frase e vamos decifrar aqui pelo menos 3 verbos. Jesus ele fala primeiro: lembra-te. Lembra-te do quê? Do começo. Lembra da sua essência. Lembra da sua raiz. Lembra quem você era e quem você é. Lembra como você começou a carreira. Quando você encontrou como santo, como verdadeiro. Lembra. Mas não só isso. Guarda. Nós temos aqui o verbo guardar, que significa, viver o que já sabe. Praticar o que já aprendeu. Fazer aquilo que está escrito. Não é segredo. Não é novidade, é apenas praticar aquilo que já praticamos num tempo passado. Outro verbo, e aqui nós entramos numa área dolorosa para a igreja. Por quê? Porque muitas das pessoas não querem se arrepender. E quando Jesus fala, arrepende-te, ele está convidando as pessoas para uma mudança, e essa mudança não é apenas emocional, mas é uma mudança real, verdadeira, legítima. Por isso que quando nós estamos buscando algo de Deus, principalmente agora, em datas festivas, e a igreja se prepara para um dos maiores eventos da história da igreja, que é, de fato, experimentar o avivamento de Cristo. Só que vem cá, deixa eu te contar um segredo que você talvez não saiba. Avivamento, ele não é movimento. Avivamento não é grito, não é pulo, mas é arrependimento. Você precisa entender que para nós, a igreja brasileira, receber o verdadeiro e genuíno avivamento, precisamos quebrantar os nossos corações e viver de fato arrependidos diante de Deus. Pois bem, Jesus disse: se não vigiares, virei como ladrão. Não é uma promessa de conforto, mas sim uma alerta. Sabe por quê? Porque nós erramos, pecamos, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele se apresenta para a igreja de Sardes não é como o Salvador, mas sim como o juiz. Mesmo em Sardes, Jesus ele diz que havia alguns que não contaminaram suas vestes.
E isso nos ensina algo poderoso. Mesmo em ambientes espiritualmente mortos, Deus preserva corações vivos. Sabe o que é esperança? É que Deus, ele não generaliza as pessoas dentro de uma igreja, mas ele conhece os fiéis pelo nome. Você está numa igreja que talvez tenha a aparência de vivo, mas já está morto. Mas se você estiver vivo dentro desta igreja, saiba, Jesus, ele te conhece e é por isso que ele te promete ao vencedor vestes brancas. E detalhe, ele diz que ele não apagará o seu nome no livro da vida. A maior importância para mim e para você que chegou até aqui é que a reputação ela pode falhar, mas o nome no céu, esse não falha. Por isso que a igreja de Sardes ela nos ensina que não basta parecer vivo, não basta parecer famoso, mas é preciso estar vivo diante de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que nós, que estudamos a palavra de Deus, precisamos entender que não é apenas fama, não é apenas uma vida, mas sim nos prepararmos para a vida eterna. Você que chegou até aqui, eu peço que deixe seu comentário, o que você acha. Será que você conhece alguma igreja, alguma denominação que se aparenta como uma igreja viva, mas na verdade já morreu? Ou um pregador famoso que aparentemente só tem barulho? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião, deixa o que você aprendeu e o que você quer no próximo vídeo. E tenho certeza que a sua curtida, seu compartilhamento nos fará alcançar novos patamares, mas fica aqui o meu conselho para você que é fiel a Deus, mesmo nesses momentos de dificuldade. Não durma espiritualmente, não brinque com o pecado, não massageie o seu ego, não deixe o inimigo te confundir. Por quê? Porque você pode ter a aparência de vivo. Você pode falar em línguas, você pode pular, pode pregar uma boa palavra, mas se você não tiver vida diante de Deus, infelizmente, ele virá como um ladrão e para você pode ser tarde demais. Que não seja assim a nossa vida, mas que nós sejamos como a próxima igreja que nós trataremos, e tenho certeza que essa igreja vai te motivar a continuar na palavra de Deus e, acima de qualquer coisa, permanecer fiel, mesmo em dias de dificuldade. Permanecer fiel, mesmo estando fraco. Então, você que está acompanhando este estudo sobre a história da igreja na região da Ásia Menor, as 7 cartas de João no Apocalipse, a próxima aula, o próximo vídeo vai falar sobre a igreja de Filadélfia. E eu tenho certeza que se Cristo não voltar, nós estaremos aqui para mais uma vez edificarmos a minha, a sua vida e o nosso ministério em Cristo Jesus. Deus vos abençoe e um abraço fraternal, e deixo na descrição os nossos apoiadores e meu muito obrigado em Cristo Jesus.